Revogação do livramento condicional e mandado de prisão para o regime semiaberto contra o goleiro Bruno. Vocês viram que o goleiro Bruno teve o livramento condicional revogado e foi expedido um mandado de prisão contra ele? Tem alguns detalhes que muita gente não sabe, mas eu vou contar para você. Embora até pouco tempo o goleiro Bruno estava de livramento condicional, até ser revogado, existiu uma situação que permitiu com que ele fosse colocado em certa liberdade desde julho de 2019. Em julho de 2019, o goleiro Bruno progrediu do regime fechado para o semiaberto. Ocorre que, por falta de vagas e estabelecimentos adequados, o goleiro Bruno saiu do regime fechado direto para o regime semiaberto domiciliar, o que permitiu que ele cumprisse pena em casa. Isso por conta da súmula vinculante 56 do STF. Essa súmula proíbe que as pessoas que adquiriram o direito de cumprir a sua pena em regime semiaberto seja mantida em estabelecimentos de regime de cumprimento de pena no fechado, ou seja, a pessoa não pode cumprir pena num regime mais gravoso se ela adquiriu o direito de cumprir num regime semiaberto. Quando isso ocorre, normalmente é colocado uma tornozeleira eletrônica a fim de fiscalizar se aquela pessoa está cumprindo as determinações fixadas. Normalmente é permanecer em seu domicílio em horário noturno, não frequentar determinados lugares, proibição de mudar ou se ausentar da comarca, entre outras. As restrições impostas no regime semiaberto domiciliar, no regime aberto e no livramento condicional normalmente são semelhantes. O que muda na prática é o descumprimento dessas imposições. Se, por exemplo, uma pessoa está há 3 anos cumprindo o livramento condicional e ela descumpre uma imposição ou pratica novo crime, todo esse período que ela esteve de livramento condicional é desprezado como tempo de pena cumprida e ela volta ao estado anterior e terá que cumprir esse tempo de pena. E se o benefício do livramento condicional é revogado, por este crime neste processo, ela fica proibida de ter novo benefício de livramento condicional. A revogação do livramento condicional é tão grave que em alguns casos é recomendado nem pedir o livramento condicional e usufruir de outro benefício penal. Agora, se a pessoa descumpre uma imposição, cumprindo pena no regime aberto, semiaberto ou pratica um novo crime, estando nesses regimes, a consequência pode ser a falta grave. Cometendo uma falta grave, se ela for reconhecida, a pessoa pode perder até 1/3 dos dias remidos. Os dias remidos são penas perdoadas pelo trabalho ou estudo. Mas não perde todo o período como tempo de pena cumprida, como no livramento condicional. Enquanto no descumprimento do livramento condicional a pessoa volta ao seu estado anterior, como foi o caso do goleiro Bruno, que voltou ao semiaberto, se descumprir o regime aberto, a pessoa regride de regime. Se ela estava no aberto, ela volta ao semiaberto. E se ela estava no semiaberto, ela volta ao fechado. O STJ determina que o descumprimento do livramento condicional ou das condições impostas no regime aberto, semiaberto, sejam tratadas de formas distintas. No entanto, existem juízes que ainda assim fixam as mesmas consequências de um instituto ao outro. E para corrigir isso, só através de recurso. Mas por conta dessa falta de vagas, é capaz de que, apesar de ter expedido um mandado de prisão contra ele, é capaz de que ele nem fique preso em um estabelecimento de cumprimento de pena no regime semiaberto. Uma curiosidade sobre este caso do goleiro Bruno é que, apesar de a defesa ter requerido e o juiz ter concedido o livramento condicional, o goleiro Bruno não compareceu para assinar o benefício do livramento condicional, através da carta de cerimônia. Sendo assim, o livramento condicional não foi reconhecido para ele desde 2023. Só passou a ser reconhecido em 2026, quando ele finalmente assinou essa carta. Caso o goleiro Bruno tivesse assinado essa carta em 2023, todo esse período de livramento condicional seria perdido e ele deveria cumprir essa pena no regime semiaberto. O goleiro Bruno está sendo punido porque ele se ausentou da comarca sem pedir autorização ao juiz. Eu já vi caso de gente que foi punida porque foi buscar cigarro de madrugada. Você acha que é
razoável a pessoa ser mandada fechado porque ela saiu para comprar cigarro ou porque ela se ausentou da comarca sem pedir autorização ao juízo, mesmo que essa pessoa foi para trabalhar? Qual a sua opinião sobre isso? Se gostou desse vídeo, comenta, compartilha, me siga e até mais.